do Senhor. Meus irmãos, vamos ler alguns textos. Marcos, capítulo de número 6. Vamos ler a partir do versículo 45. Depois você procura lá em João, capítulo de número 6 também. Mas nós vamos ler o versículo 17. Glórias a Deus. Vamos começar por esse. Vai esperar ele voltar. Marcos capítulo 6. Vamos ler a partir do versículo 45. Que Deus abençoe a vida de todos que estão aqui presentes. E saiba que Deus vai continuar falando conosco nessa noite. Glórias a Deus. Está comigo. Aleluia. Natália, diaconisa Natália e minhas crianças, nossas crianças, nossos bebês. Eu já me sinto em casa, meu irmão. Sempre me senti em casa, nunca me senti fora. Deus sempre tem dado essa união às nossas vidas e isso é muito bom. Todos encontraram? Que bênção, que me ajudaria bastante. Marcos capítulo 6, versículo 45, está escrito: e logo obrigou os seus discípulos para subir no barco e passar adiante para o outro lado, o lado de Betsaida. Repita comigo, Betsaida. Enquanto ele despedia a multidão e tendo-os despedido, foi ao monte para orar. E sobrevindo a tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho vendo, repita comigo, vendo que se fadigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da quarta vigília da noite, aproximou-se deles andando sobre o mar, e queria passar adiante. João capítulo 6, versículo de número 17. Aleluia. Está escrito: e entrando no barco, passaram o mar em direção a e já era escuro. E ainda Jesus não tinha chegado perto deles. E o mar se levantando, porque um grande vento assoprava. E tendo navegado uns 25 ou 30 estádios, viram Jesus andando sobre o mar, e aproximou-se do barco e temeram. Porém, ele lhe disse: sou eu, não temais. Podemos assentar em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. Meus irmãos, a palavra que horas lemos vai tratar sobre um assunto muito interessante. É uma passagem da Bíblia que particularmente eu amo ler. Essa história ela é narrada por Mateus, por Marcos e por João. E é interessante que quando Jesus ele descobre pelos discípulos de João Batista que João Batista tinha sido degolado porque pediram sua cabeça em uma bandeja,
os seus discípulos lhe anunciaram. Então a Bíblia diz que Jesus, ele se reserva com os discípulos e vai para o deserto descansar. A Bíblia fala que Jesus foi para o deserto descansar. É necessário nós tirarmos um tempo para nós também. É necessário nós tirarmos um tempo com a nossa família. Engana-se quem pensa que alegra Jesus quem vive 24 horas dentro da igreja. Nós temos um tempo para tudo, segundo Salomão escreveu em Eclesiastes, no seu capítulo de número 3. Então, há tempo em que você precisa descansar, porque como já foi falado aqui nessa noite, no dia a dia, no cotidiano, a nossa mente ela já é acumulada com problemas, com preocupações, com dívidas, com circunstâncias que nos fazem cansar. Cansar fisicamente? Não. Cansar psicologicamente. E perceba que é bem pior, missionária Luzia, o cansaço psicológico, o cansaço mental, do que o cansaço físico. Porque se você está com dor no corpo, se você está com o corpo cansado de tanto trabalhar, ou de tanto caminhar, após um banho tudo relaxa, após aquela massagem gostosa do cônjuge, do teu esposo, da tua esposa, você fica relaxado, sim ou não? Você fica relaxado, você fica tranquilo. Ou após tomar aquele remédio que ele acalma o corpo, tudo se resolve. Mas o cansaço da mente não. O cansaço da mente, às vezes ele leva dias, às vezes ele leva semanas, às vezes ele leva até anos para ser curado. É por isso que é necessário nós retomarmos um pouco de repouso. É por isso que há necessidade de também ficarmos com a família. Então Jesus vai para o deserto descansar com os seus discípulos. Só que quando a multidão percebe que Jesus está no deserto e seus discípulos estão junto com ele, a multidão segue pela margem do rio para ir de encontro a Jesus. E depois então Jesus se depara com uma grande multidão à sua frente. É quando os discípulos olham para Jesus e dizem: Mestre, despeça essa multidão, porque a noite está para chegar e não temos nada para oferecer para eles, não temos alimento para oferecer para eles. Então quando Jesus pergunta para eles: olha, o que é que vocês têm aí, Senhor? Nós não temos nada, senão apenas 5 pães e 2 peixinhos. Pois bem, é com isso que você tem que a gente vai alimentar toda a multidão. Posso abrir um parênteses aqui nessa noite? Você às vezes vai estar em momentos, em circunstâncias em que você não programou, em que você não se preparou, e é um momento em que você vai perguntar para Deus: Deus, e agora o que é que eu vou fazer? Deus, e agora que atitude eu vou tomar? E Jesus vai responder para você dizendo: o que é que você tem dentro de você? Então usa o que você tem guardado. Você tem louvor, então louva. Você tem palavra, então pregue. Você tem oração, então ore. Você tem boca para profetizar, então profetiza, mas não fique parado, diz o Senhor. Use o que você tem no momento em que você está, para que o nome de Deus seja glorificado. Aleluia. Então a Bíblia diz que Deus, ele multiplica o pão e o peixe, e Jesus consegue alimentar uma multidão de quase 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Então se inicia o texto que nós lemos. Logo depois, Jesus vai despedir a multidão.
Jesus alimenta, faz a multiplicação dos pães e peixes. E ele despede a multidão. Só que Jesus fala com os discípulos: entra no barco e vão para a cidade de Betsaida. Enquanto isso, eu vou despedir a multidão. E os discípulos então entram no barco e Jesus despede a multidão. E quando Jesus despede a multidão, ele sobe no monte para orar sozinho. Vou repetir: depois que Jesus despede a multidão, ele sobe ao monte e vai orar sozinho. Lindo é, meus irmãos, quando a gente estamos na igreja e clamamos com alta voz. Lindo é quando se deparamos com situação e não temos medo de falar com o Senhor, de clamar ao Senhor. Mais lindo é quando você está na porta do seu quarto, dentro do seu quarto, no secreto, no oculto, no escondido, e aí você fala com o papai. Porque às vezes nós só oramos dentro da igreja, nós só falamos com Deus dentro da igreja, mas eu ouvi uma coisa que isso impactou meu coração, que diz: o segredo da oração é orar em segredo. É quando você está no quarto sozinho, é quando está só você e Jesus. Aí não tem ninguém para te atrapalhar, aí não tem ninguém para te ouvir, é um particular de só você e Deus. É nesse exato momento que grandes coisas são reveladas, é nesse exato momento em que o particular se inicia, é nesse exato momento que uma intimidade começa a crescer com Deus. É quando estamos orando só. Perceba então que essa palavra, ela vai nos ensinar 4 lições referente à condução. Repita comigo: 4 lições referente à condução. Por que 4 lições referente à condução? Todos nós coordenamos alguma coisa em nossa vida. Todos nós lideramos e conduzimos alguma coisa em nossas vidas. O pastor Boni, ele conduz o ministério diante do trono, ele é o anjo da igreja. A missionária Luzia, ela conduz o círculo de oração junto com todas as irmãs e a igreja. Talvez você coordena e lidera a sua casa, o seu filho, ou tem um cargo no serviço também de liderança. Pastor, não me identifiquei com nenhuma dessa situação. Tá bom, então você coordena e lidera a sua própria vida. É você que decide o que vai fazer com ela. Então todos nós temos que aprender como conduzir a nossa vida, como conduzir à frente de alguma coisa, como conduzir algo com Jesus dentro do barco. E a primeira situação, a primeira lição que nós extraímos do texto, do autocontrole dentro do barco. Ou seja, quando estamos dentro do barco, a primeira lição que temos que ter é saber se posicionar e ter o autocontrole. Por que o autocontrole, pastor? Porque às vezes o barco, nós vamos navegando e se deparamos com algumas situações que vai assombrar a nossa vida, que vai assolar o nosso barco. E se você não tiver o autocontrole na sua vida, você se desespera. Se você não tiver o autocontrole na sua vida, você fica desesperado. Você quer pular do barco, você quer abandonar o barco. A Bíblia diz que este não é o primeiro vento que o barco assopra. O primeiro vento, Jesus estava na polpa dormindo. Só que agora este segundo vento, Jesus está lá no monte e os discípulos estão remando sozinho. Então agora ele se depara uns com os outros, vê que o vento está se levantando e eles ficam atônitos, ficam preocupados, sem saber o que fazer, sem saber para onde ir. É por isso que na situação de nossas vidas há necessidade de nós termos o autocontrole. Êxodo no seu capítulo
versículo 2 e 3, o povo clamava a Moisés, dizendo: Moisés, você tirou a gente lá do Egito para morrer de fome no deserto, Moisés. Você tirou nós do conforto do Egito para que nós passássemos necessidade no deserto. Se Moisés não tivesse o autocontrole, ele já tinha abandonado tudo e seguido sua vida sozinha. Se Moisés não tivesse o autocontrole, ele tinha reclamado, batido de frente, ele tinha discutido, falado, tentado se justificar. Mas quando o crente tem o autocontrole na sua vida, o vento bate, a tempestade bate, e o que ele faz? Ele socorre a Jesus. Quando a tempestade entra dentro do seu barco, o autocontrole diz: eu confio em Jesus que está me guiando no barco. Tenha o autocontrole, não se desespera. Há muita gente que só gosta de estar em ambientes perfeitos. Há muita gente que só gosta de estar em ambientes festivos. Quando a coisa começa a se estreitar, ele pula do barco, ela pula do barco. Eu não quero mais participar, eu não quero mais estar perto, eu não quero mais estar junto. Mas é na dificuldade que o seu caráter é moldado. É nas tempestades que o autocontrole vai revelar como você conduz o seu barco. Então Moisés, ele falava com Deus. Daniel, no seu capítulo 2, versículo 12 e 13, a Bíblia diz que o rei Nabucodonosor tem um sonho e ninguém consegue interpretar. Então ele diz: eu vou mandar matar todos os sábios. Já que vocês não fazem o que eu quero, todos vão morrer. E quando a notícia chega até Daniel, Daniel não se desespera. Daniel não vai falar: Deus, por que eu não fiz nada, não. Daniel fala: haja um tempo. Fala para ele: me dá só um tempo. Para que você quer tempo, Daniel? Porque eu vou falar com aquele que faz o que um homem não pode fazer. Quando as coisas estão difíceis, o autocontrole, ele te faz caminhar, ele te faz prosseguir, e você não pula do barco. Aleluia. Então a tempestade batia, o vento batia, mas os 12 discípulos permaneciam dentro. Não saia do barco, não. Não saia de onde Jesus te colocou, não. Não saia da posição que Ele te deu, não. Se Ele confiou, continua. Tenha o autocontrole. Segunda lição que nós temos que ter na condução de um barco é a obediência. É a obediência. Não adianta nós queremos dizer que estamos conduzindo o barco com Jesus se nós não obedecemos o que Jesus fala. Não adianta dizer que nós estamos no barco com Jesus se nós não obedecemos a ordem de que mandou prosseguir. Perceba que Jonas, no seu capítulo 1, versículo de número 3, a Bíblia fala Deus fala para Jonas ele ir pregar na cidade de Nínive. Jonas, ele não obedece a Deus, compra uma passagem e caminha a Tarsus. No meio do mar, tempestade, levanta. Por que, pastor? Porque eu não obedeço. Então você percebe que a obediência, ela te faz prosseguir, ela te faz ir adiante. Perceba que 1 Samuel capítulo 15, versículo 22, Deus manda Saul matar todos os amalequitas, acabar com o povo idólatra. Só que ele faz pacto com eles, ele pega coisas deles como presente e não obedece a Deus. É quando Samuel revela a ele que Deus já tinha rejeitado, porque não adianta você cantar, pregar, profetizar, dizer que é crente, se não obedece a Jesus, pastor. Mas eu estou na igreja de dia, de tarde, de noite. Se não
está valendo de nada, pastor, mas eu oro, me consagro, eu louvo, eu prego, eu profetizo, mas se não obedece, não está valendo de nada. Então Saul, quando descobre que ele não ia mais ser rei, que Deus já tinha rejeitado, ele pega seu filho e vai querer sacrificar o Senhor. É quando Samuel fala: Saul, é melhor obedecer do que se sacrificar. Tem que ter obediência. Perceba que o texto que ora lemos, a Bíblia fala que Jesus obrigou os discípulos a entrar dentro do barco em caminho a Betsaida. Só que João vai narrar que quando eles estão no meio do mar, estão remando com dificuldade, eles estão em caminho a Cafarnaum, ou seja, Jesus deu uma ordem, os discípulos fizeram outra. É por isso que o vento estava contrário. Todas as vezes que o vento se levantar em sua vida, quando você perceber que a tempestade é contrária, que está com dificuldade para remar, não é Deus querendo te matar, não é Deus querendo te punir, é simplesmente te levando para a direção correta. Você está caminhando para o lado errado, você está indo para o lado errado. Eu vou soprar o vento para te levar para a direção que eu quero, diz o Senhor. Então perceba que se não tiver obediência, as águas começam a entrar a ponto de afundar. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Quando você não obedece, você perde o desejo de vir para a igreja. Quando você não obedece, você perde o desejo de louvar, de pregar, de dar glória a Deus. Perde o desejo de ser crente. Porque quando você não vai no caminho certo, você rema, mas não sai do lugar. Porque está indo na direção errada. Por isso que a Bíblia diz que o vento ele soprava ao contrário ao barco. Porque era para ir para Betsaida, o lado leste do rio. Mas eles estão indo para Cafarnaum, para onde Deus não mandou. Então a segunda lição que extraímos do texto é a obediência. Se não houver obediência, não vale de nada. De nada. E a terceira coisa, deixa eu aproximar que o tempo já foi embora. A terceira coisa, e essa dói um pouco, que nós precisamos ter para que o barco seja conduzido de uma forma cautelosa, de uma forma progressiva, é a comunhão, é a união. E é o que mais está faltando nas igrejas. Aleluia! É como eu já disse, as coisas começam a pular, eu pulo do barco. As coisas começam a estreitar, eu não quero mais. Eu não vou mais com a cara dessa irmã. Eu não vou mais com a cara desse irmão. É por isso que tem igrejas que passam 10, 20, 30, 40, 50 anos e não saem do lugar. É por isso que às vezes a nossa vida, nós pedimos para Deus e permanecemos no mesmo lugar. Porque não estamos tendo comunhão. O poder da comunhão, ele é tão forte, meu irmão, ele é tão grande, que a Bíblia fala que se dois concordar em um só pensamento, assim Deus fará. Você está entendendo? Mas quando viemos para a igreja com pensamento de discórdia, com pensamento de desunião, as coisas não fluem. O vento sopra, a água entra dentro do barco, a ponto do barco quase afundar. Mas tem um segredo: o barco não afunda quando a igreja está unida. O barco não afunda quando a igreja persevera em comunhão. Pastor, me prova, eu provo. Atos capítulo 2, versículo 1, 2, 3 e 4. A igreja estava reunida em um só lugar, em um só pensamento, em um só comunhão. Quando de repente o vento sobreveio, invadiu toda a casa e todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. Quando há comunhão, há o de repente. Quando há comunhão, o de repente entra na
sua vida, quando estamos unidos, de repente você é curado, de repente você é batizado, de repente Deus visita lá na sua casa, de repente Deus transforma a sua vida, de repente Deus muda o quadro da sua história. É quando estamos em comunhão. Atos capítulo 12, versículos 5 ao 17. Pedro estava preso após Tiago já ser morto a fio de espada. Enquanto Pedro estava na prisão, a igreja orava unida sem cessar. É quando o anjo entra lá dentro da cadeia e fala: Pedro, levanta e vamos embora. Por quê? Porque a igreja está em comunhão. Enquanto você está em comunhão aqui, o anjo visita a sua casa, o anjo visita seu filho, o anjo visita teu esposo, o anjo visita a tua família através da comunhão. O vento sopra, o mar levanta, o barco está afundando, mas os 12 permanecem unidos em união. Se coloque de pé, que eu encerro agora. Aleluia. Depois eles remar com dificuldade. Depois do barco estar quase afundando. Depois de Jesus estar lá no monte, vendo tudo, observando tudo, a Bíblia diz que Jesus ele vinha caminhando por cima. Então perceba que Jesus ele não te abandonou. Às vezes você se sente só dentro do barco. Talvez os discípulos pensaram que estava sozinho, mas Jesus estava lá de cima do monte, olhando tudo e falando: continua. Tem gente que entendeu. Continua. Você não está sozinho não. Você não está sozinha não. Deus, mas só o Senhor sabe o quanto eu tenho sofrido. Você não está sozinha não. Mas só o Senhor sabe quantos propósitos eu já fiz, quantas campanhas eu já fiz. Mas você não está sozinha não. Só Deus sabe o tanto que eu tenho pedido, o tanto que eu tenho jejuado. Mas você não está sozinha não. Senhor, mas eu não estou te vendo. O mar está grande, a noite está escura, eu não consigo enxergar nada, eu não consigo te ver. Então Jesus vem por cima do mar, por cima da dificuldade, por cima da luta, por cima da prova, por cima das circunstâncias, mas Ele não te deixa sozinho, diz o Senhor. Então quando eles avistam Jesus, eles dizem: é um fantasma. Jesus disse: não tema, sou eu. Aleluia. E a quarta e última lição, para a gente encerrar, é a atitude. Se você já tem postura, equilíbrio, domínio próprio, você já tem obediência, você já está em comunhão, então agora é hora de agir. Agora é hora de atitude. Então Pedro, o pescador mais experiente, o homem que estava no barco, que tinha mais experiência no mar, em meio ao medo, ao caos, ele olha para Jesus e tem uma atitude: se é o Senhor mesmo, manda eu ir ter contigo. Se é o Senhor mesmo, manda eu ir ter contigo. Não era melhor Pedro dizer: Senhor, se é o Senhor mesmo, vem ter comigo, vem até a mim. Não. Se é o Senhor mesmo, mande, libere, para que eu vá até a ti. Porque tem gente que quando a vida está soprando, que quando o vento se levanta, ele se tranca dentro de casa e fala: Deus, eu quero que o Senhor venha até a mim, eu quero receber a ligação do pastor, eu quero que a irmã venha até a minha casa. E Deus está falando: enquanto você está de braço cruzando, esperando que eu vou até você, eu estou de braços abertos, esperando você vir até a mim. Mas a
atitude, Jesus pega na mão de Pedro, levanta ele e diz: não tema, pois eu estou contigo. A atitude, ela revela o que você deseja, mas é Deus quem opera o milagre na sua vida, diz o Senhor. Tem atitude, tem atitude. Está na hora de você parar de reclamar e começar a encher a sua boca de atitude e dizer: Deus, Ele vai operar. Para de reclamar que está faltando na sua vida e comece a agradecer pelo que você ainda não viu, pelo que você ainda não ouviu e nem chegou ao seu coração, mas Deus já tem separado para você. A promessa vai se cumprir, o tempo vai chegar, o tempo está chegando. Deus está dizendo para alguém aqui nessa noite: já estamos no 6º mês do ano. Você está remando com dificuldade, você está remando com fraqueza, mas permaneceu com autocontrole, com obediência, com união. Agora é hora de ter atitude, porque ainda esse ano de 2026 Deus vai cumprir a promessa que Ele fez na sua vida, diz o Senhor. Confia, acredita, Deus vai mudar a situação do barco, diz o Senhor. E agora Jesus fala: mar, acalma-te. Vento, aquieta-te. E quando eles repararam, Jesus já estava na frente do barco. Você percebeu que Jesus vinha caminhando por cima do mar e eles se assustam? Mas quando o mar se acalma, quando a tempestade abaixa, quando o navio fica parado, o barco ele fica parado, eles olham e percebem que Jesus já está na frente do barco. Porque quando você parar de enxergar só as provações, só as dificuldades, só as lutas, só as provas, e você parar para enxergar Jesus, você vai entender que Jesus sempre esteve na frente de tudo. Jesus sempre esteve na frente de tudo. Você não está vendo, mas Jesus já está se cumprindo aquilo que Ele falou, que nos últimos dias muitas pessoas iam se esfriar, nos últimos dias muitas pessoas iam escarnecer do nome dEle, nos últimos dias iam se levantar falsos profetas, mas também nos últimos dias permaneceria uma igreja inabalável, uma igreja que ainda acredita, uma igreja que ainda tem fé, uma igreja